Quando você ora com fé antes de ver, o céu se move de forma diferente. Você já orou como se já tivesse vencido, mesmo quando tudo à sua volta dizia o contrário. Como se estivesse diante de um muro invisível e, mesmo assim, declarasse com fé que ele cairia. Essa é uma das experiências mais solitárias e, ao mesmo tempo, mais sagradas da alma. Dobrar os joelhos, levantar os olhos e declarar com fé. Enquanto o mundo desmorona, enquanto nada muda, enquanto você sente que está falando com o vento. Mas existe um segredo que só quem já passou por esse vale conhece. Algo começa a se mover quando você ora não com os olhos, mas com o espírito. Muita gente imagina que a fé verdadeira é acompanhada de arrepio, de emoção, de paz imediata. Mas a fé, que muda destinos, que toca o céu e reverte situações impossíveis, geralmente nasce no meio do silêncio mais doloroso, na madrugada em que ninguém está por perto, naquele momento em que você senta na beira da cama, com os ombros caídos, e repete com voz baixa: "Eu creio, mesmo sem ver." É nesse ponto que algo raro começa a acontecer, não do lado de fora, mas dentro. A oração feita com fé antes de qualquer sinal não muda apenas o ambiente. Ela muda você. Porque você deixa de orar como quem implora e começa a orar como quem confia. E isso muda tudo. Você talvez esteja vivendo exatamente esse momento, em que as promessas parecem distantes, os resultados não vieram, as pessoas não entendem. E no fundo você está cansado, porque já fez de tudo. Já tentou manter o coração firme. Já se perguntou onde está Deus. E talvez esteja aqui agora, ouvindo isso, porque sua alma precisa lembrar que a fé não é ausência de luta. É presença de firmeza em meio à guerra. A oração mais poderosa que existe não é a que grita alto, é a que permanece firme, mesmo no silêncio. A fé mais verdadeira não é a que espera pelo milagre para acreditar, é a que acredita antes do milagre chegar. Porque essa fé fala uma linguagem que o céu entende. Você pode não perceber, mas toda vez que escolhe continuar orando mesmo sem emoção, mesmo sem ver nada acontecendo, mesmo sem forças, algo no mundo espiritual está sendo construído. Você está se conectando com uma dimensão de propósito que não depende de circunstâncias. Está saindo do plano da sobrevivência e entrando no plano da revelação. Orar como se já tivesse vencido não é ignorar a dor. É saber que ela não define o fim da história. É entender que, mesmo cercado de impossibilidades, você carrega dentro de si a centelha de uma promessa maior do que qualquer tempestade. E é isso que Deus honra. A fé que continua crendo quando tudo em volta diz que acabou. E quando você se posiciona dessa forma, quando ora com fé antes de ver, quando decide declarar mesmo que a voz fale, quando proclama mesmo com lágrimas nos olhos, o céu se move de forma diferente. Não porque Deus muda, mas porque você passa a acessar o que Ele já tinha preparado. Então, se hoje parece que tudo está em silêncio, que a promessa está distante, que a oração não passa do teto, saiba que não é o fim. É o intervalo entre o clamor e a manifestação. E esse intervalo é sagrado, porque é nele que a sua fé se torna madura. É nele que você deixa de apenas buscar respostas e começa a se tornar parte da resposta. É nesse lugar que o impossível começa a ser possível, primeiro em você, depois ao seu redor. A fé que transforma não é aquela que espera ver para então agradecer. É aquela que já agradece, porque sabe que Deus é fiel mesmo quando tudo parece confuso. É aquela que diz: "Eu ainda não vejo, mas já confio." E é essa fé que atrai o céu de forma diferente. Porque quando você crê antes de ver, o céu entende que você está pronto. Você está pronto? Existe um segredo que não está oculto nas Escrituras, mas que também não é tão praticado quanto se imagina. Um princípio espiritual que transforma não apenas o que se espera, mas quem espera. E esse segredo é simples de entender, mas exige coragem de viver. Orar como se Deus já estivesse agindo. Antes do milagre, antes da porta se abrir, antes da resposta chegar, antes de sentir qualquer coisa. É isso que poucos realmente praticam, porque a maioria quer ver primeiro para só então crer.
Mas os céus se movem em outra frequência. Quem ora com fé antes de ver está acessando um tipo de alinhamento profundo com o divino. Está dizendo, com palavras e com postura interior: eu não dependo da evidência. Eu escolho confiar antes que meus olhos confirmem. E essa escolha espiritual rompe o ciclo do medo, da dúvida, da hesitação. Porque quando você ora com base no que ainda não aconteceu, você está criando um espaço onde o impossível pode finalmente entrar. O céu não se move pela sua aflição. O céu se move pela sua convicção. Há uma diferença enorme entre orar por desespero e orar com fé. O desespero clama por socorro, mas a fé chama pelo cumprimento da promessa. Quando você ora como quem já recebeu, mesmo que por dentro tudo ainda esteja em ruínas, algo poderoso acontece no invisível. Deus não está exigindo perfeição, mas Ele honra a confiança plena. Orar antes de ver é como lançar sementes em um campo seco, acreditando que as chuvas virão. É continuar plantando, mesmo quando todos ao redor dizem que a terra está morta. É agir como quem já tem a resposta, e isso muda tudo, porque a fé não é passiva. A fé é ativa. A fé anda primeiro. A fé obedece mesmo quando não entende. A fé se posiciona. Quantas vezes você já paralisou esperando um sinal para orar com mais força, esperando uma emoção para sentir que Deus estava por perto? E se o sinal for o silêncio? E se a ausência de emoção for o convite para um nível mais alto de maturidade espiritual? Porque existe uma fé que sente, mas existe uma fé ainda mais profunda, aquela que continua mesmo sem sentir nada. Essa fé toca o coração de Deus. Poucos compreendem que orar antes de ver não é um ato de ilusão, mas de rendição. É a rendição da necessidade de controlar o tempo, o modo, o como. É a entrega total da expectativa humana à soberania divina. É quando você diz: eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei quem prometeu, e isso basta. É por isso que essa prática espiritual é tão rara. Porque ela exige confronto interno. Exige calar a mente quando ela grita por provas. Exige responder à dúvida com declarações de fé. Exige repetir o que Deus disse e não o que o medo está dizendo. E, acima de tudo, exige persistência. Porque fé antes de ver não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma postura contínua. É um estilo de vida. Quando você se recusa a orar apenas quando tudo vai bem, quando você insiste em declarar as promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido, você está dizendo ao invisível: eu pertenço àqueles que não retrocedem. Você está ativando um tipo de força espiritual que muda atmosferas, que altera direções, que movimenta respostas. E essa fé não transforma só a situação, ela transforma você. Porque cada vez que você ora antes de ver, você se torna alguém que vive pela verdade e não pela aparência. Você cria raízes. Você se torna inabalável. E quando a resposta finalmente chega, porque ela chega, você percebe que a maior mudança aconteceu dentro, não fora. É por isso que esse segredo espiritual é tão poderoso. Porque não se trata apenas de receber algo. Trata-se de se tornar alguém. Alguém que não depende de milagres para crer. Alguém que não precisa entender tudo para confiar. Alguém que anda na terra, mas vive com os olhos no céu. E o céu responde a esse tipo de fé, não porque você a merece, mas porque ela fala a linguagem do reino, a linguagem daqueles que já ouviram, já creram e agora escolhem agir como se já tivessem visto. Você está disposto a viver esse tipo de fé? A maioria das pessoas acha que fé é algo espiritual, intocável, invisível. Mas a ciência já provou que o que você acredita transforma não apenas seu espírito, mas o seu corpo, seu cérebro e até o ambiente ao seu redor. E quando você ora com fé antes de ver, não está apenas ativando um princípio espiritual. Está também reprogramando sua mente para viver uma realidade nova, mesmo antes dela se manifestar. A neurociência já mapeou o impacto da fé real no cérebro humano. Quando alguém ora com convicção, determinadas áreas cerebrais são ativadas, como o córtex pré-frontal, responsável por decisões e planejamento. O sistema límbico, que regula emoções, também responde.
Há uma liberação diferente de neurotransmissores, como serotonina e dopamina. Tudo isso gera uma sensação real de esperança, de propósito, de estabilidade. E não é ilusão. É transformação química, biológica e espiritual ao mesmo tempo. Quando você declara com fé uma promessa de Deus, mesmo sem ver nenhum sinal no natural, algo acontece no invisível e também dentro de você. Sua mente começa a criar novas conexões. Começa a acreditar em possibilidades que antes estavam bloqueadas pelo medo. O cérebro é moldável, ele responde ao que você repete. E se você insiste em repetir que tudo vai dar errado, ele cria caminhos neurais que fortalecem esse padrão de derrota. Mas quando você repete com fé que Deus está agindo, que as promessas vão se cumprir, que há um plano maior operando mesmo no silêncio, então novas conexões são ativadas. E essas conexões mudam a forma como você sente, decide e reage. É por isso que quem ora com fé antes de ver começa a agir diferente. Começa a caminhar como quem já venceu. Começa a falar como quem já recebeu. Começa a fazer escolhas mais ousadas, com mais esperança, mais clareza. Não porque se tornou otimista, mas porque está vivendo com a mente alinhada ao que Deus prometeu. E isso tem um nome: renovação da mente. A fé transforma sua fisiologia. Seu batimento cardíaco muda, a respiração se acalma, a percepção de ameaça diminui. O corpo todo entra em outro estado, mais leve, mais focado. E isso não é misticismo, é espiritualidade aliada à ciência, porque o Criador nos fez assim, sensíveis ao que pensamos, influenciados pelo que acreditamos. Quando você ora com fé, seu corpo acredita. Seu sistema nervoso responde. Seu comportamento muda. E com o tempo, sua realidade externa começa a acompanhar essa mudança interna. A fé não é invisível para o seu corpo. Ela molda quem você está se tornando. Ela sinaliza para o cérebro que existe um propósito, uma direção, um lugar para onde se deve caminhar. E quando o corpo todo se alinha com essa verdade interior, as ações seguem com mais foco. As emoções respondem com mais equilíbrio. As decisões são mais conscientes, menos impulsivas. E esse novo modo de viver abre espaço para que o que parecia impossível se torne real. Entender isso é crucial, porque muitas pessoas oram com palavras certas, mas pensamentos desalinhados. Elas dizem que confiam, mas mentalmente já estão preparando o coração para o pior. Isso gera um conflito interno, uma incoerência que bloqueia a paz, mina a esperança, paralisa a ação. Mas quando mente, espírito e corpo se alinham em uma só direção, crendo antes de ver, o impossível começa a ceder. Você não precisa fingir que não tem medo, mas pode escolher não deixar que ele guie suas decisões. Pode escolher repetir a verdade de Deus até que ela se torne mais forte que os ruídos do caos. Pode decidir construir uma nova realidade interna com base na fé, mesmo que o mundo ao redor ainda esteja em guerra. E é essa construção diária que faz toda a diferença. A oração com fé antes de ver não é uma performance emocional. É um treinamento espiritual e mental. É você escolher todos os dias declarar que o céu está agindo, que Deus está à frente, que suas promessas são mais reais que seus problemas. E esse tipo de repetição não é vaidade, é disciplina, é fé madura, é resistência ao desespero. Você foi criado com a capacidade de mudar sua mente, de transformar seu ambiente interior, de fortalecer sua alma com declarações de fé, que moldam seu corpo, seu coração e suas escolhas. E cada vez que você ora antes de ver, você está reescrevendo a história que sua mente conta para você mesmo. Isso é mais poderoso do que parece. Porque quando a história muda dentro de você, todo o resto começa a mudar também. Você se torna alguém que não só ora, mas vive como se Deus já tivesse respondido. Quando você ora com convicção, antes mesmo de ver qualquer evidência, algo invisível começa a mudar. Mas não apenas no espiritual. Algo muda dentro do seu cérebro. Esse é um dos segredos que muitos ignoram. A fé verdadeira também afeta sua biologia. Seu corpo, sua mente, sua energia vital, todos respondem à maneira como você crê.
A ciência já comprovou. Aquilo que você acredita de forma profunda pode ativar áreas específicas do cérebro responsáveis por esperança, foco e até ação prática. Ou seja, quando você ora como quem já recebeu, você não está apenas enviando palavras ao céu. Está reprogramando o seu sistema interno para viver em um novo nível de realidade. Orar com fé ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, tomada de decisão e comportamento futuro. É como se seu cérebro começasse a dizer: se você realmente acredita nisso, então já posso começar a agir como se fosse verdade. É por isso que pessoas de fé tendem a tomar atitudes mais corajosas, a se levantar mais rápido das quedas, a enxergar oportunidades onde antes havia desespero. A fé não é uma fuga emocional, é uma ferramenta neurológica, uma força invisível que muda a forma como você interpreta o que está à sua volta. E isso tem um impacto físico também. Quando você ora com convicção, seu corpo libera menos cortisol, o hormônio do estresse. Ao mesmo tempo, aumenta a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar e propósito. Não é apenas espiritual, é químico. Você começa a dormir melhor, pensar com mais clareza, perceber soluções antes escondidas. Isso explica porque muitas vezes, depois de uma oração sincera e cheia de fé, você sente paz mesmo que a situação ainda não tenha mudado. A paz que excede todo o entendimento não é abstrata. Ela é sentida no peito, nos batimentos, na respiração que desacelera, na mente que encontra descanso. Seu corpo reconhece a verdade da fé, mesmo quando sua lógica ainda resiste. Essa é a graça divina. Quando você crê com o coração inteiro, sua mente começa a seguir a mesma direção, e tudo em você se alinha com a resposta que já foi liberada espiritualmente, mesmo que seus olhos ainda não a vejam. Agora, pense nisso com profundidade. Se ao orar com convicção, seu cérebro se reorganiza, suas emoções se estabilizam e seu comportamento se transforma. Imagine o que pode acontecer se isso se tornar rotina. A fé, então, deixa de ser um evento esporádico e se torna um estilo de vida. E um estilo de vida guiado por fé gera decisões mais firmes, relacionamentos mais saudáveis e ações alinhadas com o propósito de Deus. Você não está esperando algo acontecer para viver com alegria. Você vive com alegria porque crê que algo já aconteceu, mesmo que ainda não se manifestou. Isso muda tudo. É como ajustar a frequência de uma estação de rádio. Quando sua mente, suas palavras e sua postura se alinham com o que você espera em Deus, você começa a ouvir coisas diferentes, perceber sinais, agir em sincronia com o invisível. E o céu se move de forma diferente. Não porque você aprendeu a fórmula, mas porque entrou na frequência da fé madura, aquela que gera frutos, atitudes e milagres. Você ainda está esperando uma prova para crer? Ou está pronto para deixar sua fé treinar sua mente e transformar sua realidade de dentro para fora? Imagine essa cena como se fosse sua. Ainda está escuro. São 4 horas da manhã. O alarme não tocou. O que acordou foi a preocupação. Uma mulher se levanta, o corpo cansado, os ombros pesados. A conta da luz vence hoje. O filho tossiu a noite toda. Ela tentou dormir, mas a mente não silenciava. O medo não gritava. Ele sussurrava coisas que pareciam verdade. Nada vai mudar. Deus te esqueceu. Você está sozinha. Ela poderia ter ficado ali, imóvel, olhando para o teto. Mas se levantou. Foi até a cozinha. Colocou água para ferver como quem prepara o espírito. Lavou o rosto como quem lava as culpas. Abriu a Bíblia. Não buscava um texto bonito. Só queria um refúgio. Caiu direto no Salmo 91. Ela conhecia. Já tinha lido. Mas naquele dia ela proclamou. Com voz embargada declarou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ela não sentiu arrepio, não ouviu voz do céu, mas algo mudou, dentro. E isso começou a mudar tudo fora. Porque quando você ora com fé antes de ver, você dá a Deus espaço para agir
antes que o mundo decida o seu destino. Ela não teve respostas naquele instante, mas teve um renascimento. A paz invadiu o peito como se dissesse: ainda não acabou. Essa mulher pode ser qualquer um de nós. Alguém que entende que a fé não se mede pela ausência de problema, mas pela presença de coragem, pela escolha de confiar mesmo no escuro. Quem ora assim vive diferente, anda diferente, decide diferente, porque sabe que o que está por vir já foi liberado no invisível. E mesmo que os dias pareçam iguais, por dentro, tudo já começou a mudar. Essa cena é real. Mesmo que você nunca tenha contado para ninguém, já viveu algo parecido. E talvez esteja vivendo agora. Só precisa lembrar disso. Você pode acordar com medo, mas se levantar com fé. E isso muda tudo. A fé que move o céu não nasce da certeza visível, mas da convicção silenciosa. Aquela que pulsa quando tudo ao redor parece morto. A fé verdadeira não faz barulho, mas ecoa na eternidade. Porque quando você ora antes de ver, você não apenas declara uma esperança, você se posiciona espiritualmente num lugar onde poucos têm coragem de ficar. O lugar da entrega total, do abandono das evidências, da confiança no invisível. Quantas vezes você já esperou sentir algo para começar a orar? Quantas vezes adiou sua declaração de fé até que alguma porta se abrisse, até que o medo fosse embora, até que o sinal ficasse claro? Mas e se for o contrário? E se o céu estiver esperando exatamente a sua ousadia em declarar o impossível antes dele acontecer? Quando você ora com fé antes de ver, você cria espaço para o sobrenatural agir. Você dá a Deus não só um pedido, mas uma autorização espiritual para que ele opere além da lógica. O céu não se move por fórmulas, ele se move por fé. Fé que não pede garantias, mas confia na palavra. Fé que não negocia com o medo, mas o desafia com confiança. Essa postura é rara, porque exige morte do controle, morte da ansiedade e, principalmente, renúncia à dúvida. Mas quem ousa entrar nesse lugar, experimenta algo que não se explica, se vive. Algo dentro muda. E quando dentro muda, o fora precisa responder. O cenário é impactado. As decisões ganham outra direção. A esperança volta a respirar, porque onde há fé real, o céu encontra uma estrada livre para agir. Deus nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria com você. E essa promessa basta, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo na demora. A sua oração tem poder, mas só quando vem do fundo da alma, quando nasce da convicção, e não só da emoção. Muitos querem a paz que excede o entendimento, mas poucos estão dispostos a abrir mão do entendimento. Porque fé é isso, confiar mesmo quando não entende, é declarar mesmo quando não sente, é continuar mesmo quando o caminho parece sumir. Agora é o momento de decidir em que lugar sua alma vai habitar, no medo ou na fé, na dúvida ou na convicção. Deus não responde à performance, mas Ele honra o coração sincero, a oração que brota da alma cansada, mas crente. O clamor de quem escolhe crer antes de ver. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Não ignore o chamado. Você sabe que algo dentro está sendo despertado. Não resista, não espere mais um sinal. Você já sabe, o céu já ouviu. Agora posicione-se como quem crê, e tudo começará a mudar. Ore hoje, como se o céu já tivesse agido. Não porque você está tentando provar algo, mas porque a sua alma precisa acreditar antes de ver. Porque existe um mover invisível que responde à sua convicção, e não apenas ao seu desespero. Comece a viver como quem já recebeu, a andar como quem já foi curado, a sorrir como quem já venceu. Porque quando sua alma muda, o mundo ao seu redor começa a responder. O céu se move diferente quando você se posiciona com fé antes da resposta. Deus não está testando sua paciência, Ele está revelando sua visão, te ensinando a enxergar o que ainda não chegou como se já estivesse em suas mãos, te preparando para sustentar o que está por vir. Porque não adianta receber algo de Deus
sem estar pronto por dentro para manter aquilo em fé. A fé que antecede o milagre é a mais rara, mas também é a mais poderosa. Você não está sozinho, nem orando no escuro. Você está sendo alinhado com algo que vai além da lógica, vai além do tempo, vai além da dor. Hoje é o dia de dar esse passo invisível, abrir a boca, declarar, proclamar, falar com autoridade, mesmo com a voz tremendo, e confiar que o céu se move diferente. Se essa mensagem falou com você, ore hoje de verdade, com intenção, com presença, com a convicção de que Deus já está respondendo, mesmo que você ainda não veja nada mudando. Escreva nos comentários: eu confio antes de enxergar. Isso é mais do que um gesto, é uma aliança de fé. E quando você escreve, você sela no mundo físico o que o céu já começou a mover no espiritual. Inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens como essa que alimentam sua alma e fortalecem sua jornada de fé. E compartilhe este vídeo com alguém que está orando em silêncio, mas precisa lembrar: o céu ainda responde a quem crê antes de ver.